palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor se renova a cada dia. A cada dia você pode pregar ou ler a palavra 100 vezes no dia. A mesma palavra, mas Deus vai falar com você 100 vezes diferente, porque Ele tem esse poder. Deus, o nosso Deus é o Deus de renovação, é o Deus de variedade, é o Deus de coisa nova, e é o Deus que manda também que nós descemos. Amém? Jeremias 18. Amém? Vamos passar a sua Bíblia no Jeremias 18. Os irmãos me perdoem se eu estou meio prolongando, mas é o Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente quer falar uma coisa e Deus acaba funcionando a gente falar mais, porque é preciso que a gente clame, busque cada vez mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. E quando, irmão, se fala em batismo com o Espírito Santo, quando a gente começa a arregaçar as mangas para o Senhor, para trabalhar para o Senhor, você acha que a gente vai bater palma, né? É o pastor? Não, ele vai se levantar, mas é para cair. Não de Jesus. Glória a Deus. A minha, como é que fala? Bênção de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, e para derribar, e para destruir, se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Amém? Só até aqui. A glória de Deus, podemos aceitar, dando glória ao nome santo do Senhor Jesus. Uma palavra bem conhecida, irmãos, mas nessa noite eu creio que ela já falou comigo e está falando com a igreja. Amém, Jesus. Porque primeiro a palavra ela vem para cá, para depois passar para lá. Se for de correção, primeiramente corrija aqui no altar o pastor ou a pastora, para depois estar corrigindo a igreja. E essa palavra não mais é do que uma palavra gloriosa para que nós possamos descer mais e mais na presença dele. Porque nós só vamos conquistar o nosso objetivo, a nossa vitória é no joelho, é na oração, é na olaria de Deus. Se nós não descermos em oração, jamais nós vamos vencer o mundo espiritual. Porque como vamos lutar com o mundo espiritual? Fisicamente não tem como. Nós só podemos vencer o mundo espiritual lutando espiritualmente, descendo em oração, em jejum. E creio, irmãos, que nessa noite o Senhor manda nós descer, manda nós buscar ao Senhor nas madrugadas, buscar ao Senhor em todo o tempo. E ali Jeremias teve essa palavra do Senhor que diz: o vaso do oleiro, levanta-te e desce na oração, desce no clamor, desce na intercessão. Irmão, vou orar por aquelas pessoas rebeldes, até ore,
Porque através de você orar, até mesmo para aqueles que são rebeldes, irmão, Deus vai te dar a tua vitória. Porque Jó, Deus mudou o cativeiro do Jó quando ele orava pelos seus amigos, entre aspas. Porque nem todos aqueles que nós achamos que é nosso amigo é nosso amigo verdadeiro, porque você consegue ver aquilo que está à tua frente, mas aquilo que está lá atrás, nos bastidores, só quem consegue ver é o Senhor. E ali o Senhor mudou a história de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E muitas das vezes nós falamos: Senhor, eu não tenho forças para orar. E o Senhor fala conosco: desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. É na hora que você descer, que você for buscar a presença de Deus, Deus vai falar com você, irmão. Deus vai usar o Espírito Santo para falar com você, para dizer a qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Eu confesso aos irmãos que eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais. Mas quando eu oro, Deus me mostra, Deus fala comigo. Deus me dá revelação em sonhos. Deus fala. Deus dá livramento, irmão. Porque o inimigo, ele veio por senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com a abundância. E nessa noite, irmãos, o Senhor disse: desce, e desce, porque se uma nação ao qual eu tiver falado que ia acabar com aquela nação, aqui na palavra do Senhor dizendo, e aquela nação se converter e se arrepender, eu voltarei atrás. Quem está falando não é eu, é Deus. Então, se Deus, irmãos, Ele tem uma bênção para nos dar, e se você descer nas madrugadas, descer em oração, Ele vai te dar, irmão. Por que Ele não vai te dar? Se Ele volta até atrás daquilo que Ele ia fazer de mal contra uma nação, por que Ele não vai me dar a minha bênção e a tua bênção? Se você quer ser batizado pelo Espírito Santo, desce. Se você quer ter dons, desce. Se você e eu queremos uma vida de intimidade com o Senhor, é somente descendo na olaria de Deus. Não tem outro caminho. Não tem outra estrada, não tem um atalho. Muitas das vezes as pessoas querem ir por atalho. Vou pegar uma atalhozinha ali, eu chego mais rápido. E muitas das vezes é no atalho que o carro quebra, né? Muitas das vezes é no atalho que ali você acaba se atrasando mais do que ir pelo caminho normal. E aí eu falo para os irmãos: o Senhor manda nessa noite nós descer na oração de Deus, descer, porque ali nós vamos ouvir a voz do Senhor. Ali nós vamos ouvir: ai, irmão, mas eu estou descendo, eu estou orando e não estou vendo nada acontecendo, nada, que Deus não tem falado comigo, eu não tenho conseguido ouvir a voz do Senhor, Ele está em silêncio. Mas é aí aonde Deus está falando, porque é no silêncio que Deus trabalha por mim e por você. É quando Deus está no silêncio que Ele está ali testando a nossa fé, irmãos, para ver até onde nós vamos. E ali a palavra que Jeremias diz que um vaso se quebrou. E ali, aquele vaso tendo se quebrado, o oleiro pegou ali os pedaços daquele vaso e começou a restaurar, irmãos. Começou a fazer um novo vaso. Fazendo um novo vaso, irmãos, você pode ter certeza que não vai ser igual aquele que quebrou. Deus, Ele vai fazer melhor. O oleiro com certeza fez aquele vaso melhor. Para quê? Para que ele não venha se quebrar mais. E assim é Deus na minha e na tua vida. Às vezes nós nos quebramos, às vezes nós saímos, podemos dizer assim, muitos até saem da presença de Deus. Mas quando volta, de coração voltado para Deus, de espírito contrito com Deus e arrependido, o Senhor, Ele faz um novo vaso. Ele pega um pedacinho daquele vaso ali, ó, que estava quebrado, e junta um pedaço por ele lá, e começa a moldar o novo vaso. Começa a moldar. E se você for
marginal que Deus está mostrando aqui agora. Deus um vaso sendo moldado de uma maneira toda especial, irmão. De uma maneira de carinho, porque o Espírito Santo de Deus, ele não é agressivo, não, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele é suave. E ali, o Senhor faz um vaso novo. E ali, o que falta para aquele vaso? Deus tem cheio do Espírito Santo. O que falta para aquele vaso ser aprovado como um vaso que ficou perfeito? Ele ser cheio. Ele ser cheio pela água. Porque se ele for aprovado, ele não vai ter nenhuma trinca e ele não vai vazar. E ali ele se encheu, irmãos. No mundo material, por água. Mas se você contemplar no mundo espiritual, ele sendo cheio pelo Espírito Santo, ali ele não vai se quebrar mais. Ali ele não vai abrir a brecha mais. Eu não vou mais se quebrar diante da presença de Deus. Você não vai mais se quebrar na presença de Deus. E ali o Senhor começa a encher do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E ali você clama ao Senhor, descendo da glória de Deus. E o Senhor fala: eu farei você ouvir as minhas palavras. Mas aqui ele explica, ele fala desta maneira. Diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, ele está nos comparando com barro, porque na verdade nós somos pó, irmão. Do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. E aqui ele explica: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, porque só Deus tem o poder de destruir. Se Deus quiser, destrói o mundo num piscar de olhos, porque ele é Deus. Aí ele vem aqui: se tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal em que pensava fazer-lhe. Que palavra gloriosa! Deus fala aqui, irmão, se nós podemos estar como nós estiver. A palavra do Senhor diz: vinde como estáis, mas não permanecer como estáis. Glória a Deus. E aqui o Senhor fala que se nós se arrepender, o povo que está aí fora, porque a arca ainda não se fechou, irmãos. A palavra está sendo pregada, assim como foi no tempo de Noé. Aleluia. A palavra está sendo pregada. A arca ainda está aberta, que é a arca da salvação, que é Jesus Cristo. E aí o Senhor fala: e aquela nação, aquele reino, se converter, se arrepender, eu voltarei atrás, eu me arrependerei daquele mal que havia de fazer. Ou seja, mas primeiro tem que descer, irmão. Primeiro tem que falar: Senhor, restaura o meu vaso, faz de mim um vaso novo, para que eu possa ser cheio, cheia do teu Espírito Santo, e o Senhor possa fazer morada em mim continuamente. Ali João Batista batizava, e ele falava desta maneira: irmãos, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o Espírito Santo do Senhor é ali, como se diz, é o término ali, a concretização de tudo espiritualmente na nossa vida. Também ali Nicodemos foi falar com Jesus, e o Senhor Jesus, ele perguntou: mas como eu posso nascer de novo, mestre? Ele achando, aí ele fez a pergunta: posso eu voltar ainda para o ventre da minha mãe? E Jesus falou: não, todo aquele que nasce da água e do Espírito entrará no reino do Senhor. Aleluia. Ou seja, aquele que nasce
da água, que é o batismo nas águas, e o outro nascimento é o batismo do Espírito Santo. E nessa noite nós vamos clamar pelo batismo. O inimigo pode ser levantado do jeito que ele quiser, mas a tua vitória, a minha vitória, ela está na mão do Senhor. E quem poderá ir lá e tirar a nossa vitória da mão do Senhor, meu Deus? Ninguém. Então, irmãos, nessa noite, leva essa palavra para o coração de vocês. Leva essa palavra para o Senhor. Este aqui, envia-me a mim. Eu vou descer. Eu, o pastor Jefferson, vou descer cada vez mais do que eu preciso, irmão. Eu falo todos os dias, Senhor, o Senhor me deu uma oportunidade, mais uma oportunidade de vida com Cristo. Aleluia, Jesus. E quem tem essa oportunidade tem que agarrar, porque o mundo está aí já no maligno, perecendo. Quantos já se foram sem salvação? Quantos, irmão? E os irmãos acham que Deus se agrada? Não. A palavra de Deus diz que Deus não se agrada da morte do ímpio. Mas temos também um livre-arbítrio aqui, o poder de escolha. Deus dá o poder de escolha para nós. Nessa noite, irmãos, vamos ficar de pé. Eu chamo aqui a pastora. A gente está orando, né? Vamos orar.